Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Cinema de Outrora, um canal dedicado à memória da sétima arte. Filmes de temática religiosa são geralmente dirigidos e produzidos por quem segue determinada religião fervorosamente, como no caso do italiano Franco Zeffirelli e do norte-americano Cecil B. DeMille. Mas, e se um homossexual, ateu e comunista quiser fazer um filme sobre a vida de Cristo? Nossa, que sacrilégio! Pois é, foi assim que pensaram os católicos conservadores em 1963, quando Pier Paolo Pasolini anunciou que iria dirigir um filme sobre a vida de Jesus Cristo. E no final deste vídeo, há um baita plot twist em relação ao fato de um ateu, homossexual e comunista ter dirigido um filme sobre aquele que os católicos consideram sua maior figura. E como é época de Natal, hoje eu quero falar sobre um dos seus melhores filmes, O Evangelho segundo São Mateus, de Pier Paolo Pasolini. No dia 5 de março deste ano, Pier Paolo Pasolini completou 100 anos. Na Itália, ele é reverenciado como um grande nome da literatura e do cinema. Apesar de seus livros serem bem desconhecidos aqui no Brasil, ele se destacou nos anos 50 com o livro Ragazzi della Vita, conhecido aqui no Brasil como Os Meninos da Vida. Foi com base neste livro que ele dirigiu e escreveu seu primeiro filme, A Catone, Desajuste Social, de 1961, que contava com atores não profissionais na época, prática muito comum nos filmes do neorrealismo italiano. Durante a sua carreira, Pier Paolo Pasolini dirigiu 27 filmes e, como roteirista, trabalhou com grandes nomes do cinema italiano, como Federico Fellini, em As Noites de Cabiria, de 1957. Após lançar A Catone e Mama Roma, Pasolini dirigiu uns capítulos do filme Rogopac, de 1963, onde há uma ponta do grande Orson Welles. Neste filme, o trecho que Pasolini dirige trata-se de uma encenação da Paixão de Cristo. Uma incidência, não é? Na década de 1950 e de 1960, havia um gênero muito popular no cinema, que era o gênero peplum, uma espécie de capa e espada, só que ambientado na antiguidade, como na Roma Antiga ou na Grécia. Nos Estados Unidos foi lançado Ben-Hur, em 1959, e ganhou 11 Oscars, se tornando o maior vencedor da premiação até então. Na Itália, filmes como Macistes e Hércules eram muito populares. Em 1961, Hollywood lançou a primeira versão da vida de Cristo, desde que Cecil B. DeMille havia lançado em 1927 o seu filme O Rei dos Reis. Ironicamente, o nome desse filme de 1961 era Rei dos Reis, dirigido por Nicholas Ray, diretor de Juventude Transviada, Johnny Guitar e outros clássicos dos anos 50. Enquanto Pasolini estava iniciando a produção de sua obra, George Stevens, diretor de Assim Caminha a Humanidade e de grandes filmes como Shane, estava produzindo nos Estados Unidos o seu próprio filme sobre a vida de Cristo, A Maior História de Todos os Tempos, filme que só seria lançado em 1965. Mas por que falar de filmes como A Maior História de Todos os Tempos, Rei dos Reis e Ben-Hur, super mega produções hollywoodianas? Motivo simples. Enquanto as obras de Hollywood eram superproduções com grandes atores da época como Max von Sydow e Jeffrey Hunter interpretando Cristo nas obras de Stevens e Ray, a obra de Pasolini foi um filme de baixíssimo orçamento e ainda por cima em preto e branco. Nada daquele glamour que os épicos hollywoodianos tinham. Sobretudo, o próprio roteiro do filme foi baseado 100% no próprio Evangelho bíblico. Pasolini considerava Jesus um revolucionário. E para o papel de Jesus, Pasolini considerou os poetas estadunidenses Jack Kerouac e Allen Ginsberg, símbolos do movimento da contracultura da época. Mas logo desistiu quando conheceu o jovem estudante de literatura, o espanhol de 19 anos, Enrique Irazoq, que havia escrito uma tese sobre o livro de Pasolini, Os Meninos da Vida. Mas aí entra a questão, Enrique Irazoq não era nem ator. Só que isso não foi problema para Pasolini, afinal, ele escalou todo o elenco do seu filme com atores amadores da região. Pasolini originalmente decidiu que o filme seria gravado em Israel.
Ele chegou até viajar para lá, nos mesmos lugares onde Jesus viveu há 2000 anos, mas ele percebeu que o local havia se modernizado demais. Então ele decidiu gravar o filme em Matera, na região da Basilicata, no sul da Itália. Ironicamente, foi no mesmo local onde Mel Gibson filmou A Paixão de Cristo 40 anos depois. Um dos pontos altos do filme de Pasolini era a fotografia de Tonino Delli, em preto e branco, que dava a impressão de estar assistindo a um documentário seguindo os passos do Messias durante seu ministério. Ah, e sem falar da trilha sonora do filme, que também é um dos seus maiores trunfos. A trilha conta com músicas de Bach e Mozart, e até músicas de missas africanas e blues como Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Pasolini acertou em cheio ao escolher essas músicas como trilha sonora de sua obra, deixando a cargo de Luiz Bacalov. Por fim, o Evangelho segundo São Mateus estreou em 1964, e quando ele foi lançado, participou dos grandes festivais de cinema do mundo na época. Só para vocês terem noção, no 25º Festival de Cinema de Veneza, ele ganhou o Leão de Prata e também ganhou o prêmio do Júri Especial, e foi indicado para 3 Oscars nas categorias de Melhor Direção de Arte, Melhor Figurino e Melhor Trilha Sonora para Luiz Bacalov. Mas o maior prêmio que o Evangelho segundo São Mateus recebeu não foram nos festivais que participou, mas o reconhecimento de ninguém mais ninguém menos do que da própria Igreja Católica, sempre conservadora em relação a como Cristo é representado nas artes. O filme, que foi dedicado à memória do Papa Bom, o João XXIII, morto em 1963, é considerado atualmente pelo Vaticano como a melhor obra da vida de Cristo na história do cinema. Hoje, o Evangelho segundo São Mateus é considerado um dos melhores filmes italianos já feitos, e é sem dúvida alguma um dos melhores filmes da curta carreira de Pier Paolo Pasolini, morto tragicamente no dia 2 de novembro de 1975. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, deem um like, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Beijo, até a próxima. Tchau!